Esta é mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, onde iremos tratar do conceito de o que é um computador. Esse curso é ministrado pela Faculdade UNB Gama, a FGA. Na última aula, vimos um pouco sobre a história e a evolução do computador através dos anos. Desde a geração zero, onde os computadores eram puramente mecânicos, até a quinta geração que perdura até hoje. O objetivo dessa videoaula, ou seja, ao final desse vídeo, você será capaz de compreender o conceito da máquina chamada de computador, seus principais tipos e características. Nesta aula, iremos introduzir o conceito de computador, a definição de o que é um computador segundo alguns autores, os componentes que formam um computador, a definição de hardware e software, os tipos de computadores existentes e as referências em qual embasamos esta aula. Mas afinal, o que é um computador? Um dos significados do termo computar é simplesmente calcular. Por isso, não é de se estranhar que os primeiros computadores tivessem como principal objetivo o cálculo de alguma coisa, tais como a máquina que Blaise Pascal criou para o seu pai, que era para calcular os impostos, e também a máquina criada, ele não chegou a criar, mas ele idealizou sua máquina analítica, que era para cálculo náutico. Foi idealizada por Charles Babbage e é considerada como o projeto predecessor dos computadores modernos. Porém, com o avanço da tecnologia, como foi abordado na última aula, surgiram os computadores digitais, que têm por característica o armazenamento de dados e a possibilidade de modificação das instruções para ter novas aplicações, não só aplicações definidas como os computadores analógicos. Mas é o conceito de computador digital ao qual nós iremos, a partir deste ponto, tratar esta aula. Segundo Tanebal, um computador digital é uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas, executando instruções que lhes são dadas. Um outro conceito, retirado do site do Windows, computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo com um conjunto de instruções. Essas instruções são chamadas os programas. Basicamente, o computador funciona da seguinte maneira. Temos a entrada de dados digitais, onde o computador realiza o processamento e, a partir deste processamento, ele entrega uma saída desejada, seja um cálculo, seja qualquer outra aplicação onde o processamento foi instruído pelos dados de entrada. Porém, o que faz essa máquina ser chamada de computador e se diferenciar de outras máquinas que têm esse mesmo processo de entrada, processamento e saída é a forma de como esse processamento é dado. E essa forma foi idealizada pelo matemático John von Neumann, onde ele traz um modelo de como esses dados digitais são tratados. Ou seja, existe uma entrada, um acumulador, uma unidade aritmética e lógica, uma unidade de controle e uma memória. Mas este modelo será tratado numa aula mais à frente, será estudado de uma forma mais profunda. Os computadores eles funcionam com base na interação entre hardware e software. Mas afinal, o que é esse negócio de hardware e o que é esse negócio de software? Hardware. Hardware refere-se às peças de um computador. Tudo que você pode ver e tocar, inclusive o gabinete, e tudo que está dentro dele. A peça mais importante do hardware é um minúsculo chip retangular no computador, chamado CPU, que é a unidade de processamento central, ou microprocessador, por exemplo, os processadores Intel Core. E o que é software? Software refere-se às instruções, ou seja, os programas, que dizem ao hardware o que fazer. Ou seja, um planilha de texto que você está digitando é um software. Ele está avisando ao hardware o que fazer, que você está desejando escrever um texto. Os sistemas operacionais também são softwares, tais como o Windows e o Linux. Os computadores, em sua generalidade, seguem este padrão, a hardware e software. Porém, nem todos os computadores possuem um software. Eles são feitos basicamente de hardware. Porém, são chamados de computadores por possuir a mesma arquitetura e comportamento dos computadores modernos.
E quais são os tipos de computadores existentes? Tannenbaum traz umas listas de tipos de computadores, do mais básico ao mais avançado. O primeiro tipo que ele nos informa é o computador descartável. O que é o computador descartável? São aqueles cards que recebemos no Natal, no aniversário, onde ao abri-lo, ele nos entrega uma musiquinha, uma mensagem, algum barulho, como resposta ao ser aberto. E também temos os chips RFID, que é os chips Radio Frequency Identification, que são identificação por radiofrequência. O que é o chip RFID? Eles são pequenos chips bem baratos, sem bateria, com menos de meio milímetro de espessura, que contém um minúsculo radiotransponder e um único número de 128 bits embutido. Quando pulsados por uma antena externa, eles são alimentados pelo sinal do rádio de entrada por tempo suficiente para transmitir seu número de volta à antena. O segundo tipo de computador, informado pelo Tannenbaum, são os microcontroladores, ou computadores embutidos. Eles são uns chips que controlam, que gerenciam dispositivos e manipulam a interface do usuário com o usuário. Eles são bastante utilizados no nosso dia a dia. Cada microcontrolador ele tem um processador, tem memória e tem capacidade de entrada e saída, tem um I/O embutido nele. Eles são bastante utilizados em eletrodomésticos, tais como rádio-relógio, máquina de lavar, secadora, micro-ondas, aparelhos de comunicação, como celular, telefone sem fio. Periféricos de computadores tem bastante microcontroladores. Televisões, DVD, e são bastante utilizados no dia a dia, os microcontroladores. Por exemplo, um carro de primeira linha, ele pode ter simplesmente 50 microcontroladores que executam subsistemas neste carro. O próximo tipo de computador é o computador de jogos. São computadores específicos para jogos. São computadores normais, com recursos gráficos especiais e capacidade de som. Mas tanto o software quanto o hardware são limitados, a capacidade de extensão deles são limitadas, tanto para software quanto para hardware. Eles são computadores específicos para ter poder gráfico, tanto gráfico quanto de som. Como exemplo, temos o PlayStation, o Xbox, o Wii U, dentre diversos outros. Hoje em dia está cada vez mais semelhante à arquitetura de computadores de jogos e a arquitetura de computadores pessoais, que é o nosso próximo tipo de computador informado. Que o que são computadores pessoais são mais comuns que nós vemos nos dias a dia. São esses que nós utilizamos. São os desktops, tanto os desktops quanto os notebooks. São formados basicamente por placa-mãe, memória, processador e um dispositivo de armazenamento. Smartphones, tanto os smartphones quanto os tablets e os PDAs podem ser considerados como computadores pessoais. Estão incluídos nessa categoria de computador pessoal. Avançando mais um pouco, temos a categoria, o tipo de computador chamado servidor. O que são servidores? São como se fossem computadores pessoais reforçados, com configurações mais robustas. Eles são utilizados principalmente como servidores de rede, tanto local quanto da internet. Eles são poderosos computadores onde vão concentrar toda a informação de determinada rede, determinada coisa. Temos também o conjunto de instrução de trabalho, ou workstation, mais conhecido como clusters. O que são? Que é um cluster ou um agregado de computadores? É formado por um conjunto de computadores que utiliza um tipo especial de sistema operacional, classificado como sistema distribuído. Muitas vezes eles são construídos a partir de computadores tradicionais e são ligados em rede e comunicam-se através do sistema, trabalhando como se fosse uma única máquina de grande porte, conhecido como COWs, Clusters of Workstations. Temos também o mainframe.
O que é um mainframe? É um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de volume grande de informações. Eles são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares de terminais conectados, diretamente ou através de uma rede. Normalmente eles ocupam uma grande área, normalmente uma sala bem grande. Resumindo o que apresentamos nessa videoaula, apresentamos a definição de um computador, o que é um computador, o que compõe um computador, os diferentes tipos de computadores, e tivemos nessa aula como referências o livro do Tannenbaum, quinta edição, Organização Estruturada de Computadores, e um artigo no site da Microsoft, o qual nos informa o que é um computador. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores.